Qual é a melhor estratégia para investir em ações para você que é investidor comum? Como que você pode investir de maneira simples e eficaz e obter um bom resultado no longo prazo? É sobre isso que a gente vai conversar um pouquinho aqui hoje. Senhoras e senhores, sejam todos muito bem-vindos a este canal e hoje a gente vai falar sobre qual é a melhor estratégia de investimentos para investir em ações com foco no longo prazo de maneira simples para você que é investidor comum e obter um bom resultado, assim como os investidores profissionais. Então, como sempre, deixe seu like no vídeo, se inscreve no canal e ative a notificação clicando no sininho para você receber os próximos vídeos também. Bom, então como vocês sabem, o foco no canal é o investidor comum. Eu sempre trago conteúdo para vocês com a minha opinião e também baseado nas referências que a gente tem no mercado financeiro de como você mesmo pode tomar suas próprias decisões, montar sua carteira de investimentos e investir em ações tranquilamente. E aqui eu trago uma visão para o investidor comum, que assim como eu, não tem tempo para ficar se dedicando inteiramente ao mercado, estudando as empresas, e eu proponho uma maneira simples de você fazer isso. Mas para a gente falar de estratégia de investimentos, é necessário que você tenha os conceitos muito bem definidos na sua cabeça. Tem outros vídeos aqui no canal onde eu falo por que você deve investir em ações, como escolher as ações, quais são os melhores setores para você investir, e outros vídeos que vão te ajudar a desenvolver um pouco mais esses conceitos. Mas basicamente você tem que saber que o investimento em bolsa de valores, ele tem que ser olhado para o longo prazo. No curto prazo as coisas são muito mais difíceis e voláteis, mas você tem que prestar atenção em boas empresas e investir sempre com paciência, visando obter bons resultados lá na frente. Além disso, aqui a gente fala de análise fundamentalista. Você vai selecionar empresas baseado na sua qualidade, olhando por que a empresa faz, quais são suas vantagens e olhando também para os indicadores financeiros para saber se aquele é um bom negócio ou não. Mas isso é tema para outros vídeos. E também, como eu sempre digo, não existe certo e errado no mercado financeiro. Cada um vai ter a sua estratégia de investimento, vai ter uma visão diferente a respeito do mercado, e isso vai interferir diretamente na forma como você enxerga os investimentos e você vai investir nas ações. Então o primeiro passo é você ter a sua carteira bem definida, você entender o seu perfil como investidor e montar uma carteira de investimentos colocando as porcentagens ali que você quer ter em cada classe de ativos. Isso eu também já falei em outros vídeos. Depois, você precisa entender que é necessário paciência e o foco no longo prazo para você obter um bom resultado em bolsa de valores. Os investimentos no curto prazo são muito voláteis e se você não tiver essa noção de que você precisa olhar para o longo prazo, você vai entrar em pânico com a volatilidade. Hoje você investe numa empresa a preço X, na semana que vem ela pode cair 10, 20%, daqui 2, 3 semanas ou meses ela vai subir 20, 30%. Então você vai ver que no curto prazo existe um passeio aleatório, que é o mercado incorporando as informações a respeito daquela empresa. Mas quando você olha para o fundamento ele não se altera na mesma velocidade que os preços se alteram. Então se uma empresa é boa e ela está entregando resultado, provavelmente ela vai continuar entregando resultado durante aquele período. E você vai acompanhar os resultados da empresa em uma frequência muito menor do que os investidores dizem que você tem que fazer. Você vai encontrar pessoas no YouTube dizendo que você tem que ter uma carteira semanal, uma carteira mensal, mas não é isso que eu acredito e também não é isso que os grandes investidores fazem. Quando você se torna acionista da empresa, você está se tornando sócio. E você só se torna sócio de um negócio quando você acredita naquele negócio. E você não faz isso para sair na semana que vem ou no mês que vem. Então por isso eu acredito que você tem que acompanhar os resultados das empresas que você investe, mas com uma frequência que pode ser a cada semestre ou a cada resultado anual que a empresa divulga, normalmente no começo do ano. Então quando eu estou gravando esse vídeo, as empresas estão soltando os resultados anuais do último exercício. E aí você vai ler os relatórios dessas empresas e vai analisar qual foi o resultado da empresa naquele período. E assim você vai acompanhando, você pode acompanhar com uma frequência maior se você quiser, e analisar se a empresa está entregando aquilo que ela se propôs. É importante dizer também que quando você investe numa ação, é importante que você escreva os motivos que te levaram a entrar naquela empresa. O que você acredita nela, quais são as vantagens que aquela empresa tem que você gosta e o que te fez investir nela. A partir disso, você vai acompanhando os resultados e você só vai deixar de ser acionista dessa empresa quando você perceber que esses motivos não existem mais. Ou a empresa mudou a sua estratégia, você não se identificou com isso, você simplesmente não gosta mais daquela empresa, ou você entende que ela não está entregando mais valor, você pode vender e partir para outra empresa. Tem alguns investidores que nem gostam de vender suas ações, eles simplesmente param de aportar nessa ação, deixam ela na chamada quarentena, onde ele não vai mais investir nela, e passa a investir em outras empresas. Mas se você quiser, você pode sim vender essa empresa, porque se você não tem mais perspectiva de continuar sendo sócio dela, você pode vender e simplesmente encontrar um negócio que faça mais sentido para você naquele momento. E com isso, depois que você já tem a sua carteira montada e as empresas que você gosta, que você quer continuar sendo sócio, você vai fazendo aportes regulares nessas empresas ao longo do tempo,
sem se preocupar tanto com o preço. Aqui entra uma questão de preço importa, preço não importa. Eu não sou um adepto especificamente do value investing, né, que o pessoal gosta de falar, de comprar boas empresas a bons preços, a preços baratos, porque eu acho que o mercado, de certa forma, ele é eficiente em boa parte do tempo. Existem alguns momentos em que o mercado ele vai ter discrepâncias entre preço e valor, principalmente devido à euforia, né, ao pessimismo ou otimismo exacerbado do mercado, vai fazer com que o preço se descolhe ali do fundamento. Mas eu acho que para você, investidor comum, não faz sentido você ficar se preocupando muito com o preço. Primeiro porque muitas coisas não estão sob o nosso controle, a gente não consegue determinar certas coisas. E você ficar olhando o preço só vai te deixar mais nervoso e mais confuso no mercado. Segundo porque, como o foco é o investidor comum, você também não vai ficar fazendo valuation, não vai ficar cuidando dos seus investimentos o tempo inteiro e observando o mercado para saber qual é o melhor momento de comprar ou vender. É muito provável que se você fizer isso, você vai tomar decisões erradas e vai acabar errando o ciclo de mercado, vai entrar num momento ruim ou vender num momento ruim. Então eu acredito que você deve fazer aportes regulares naquela empresa enquanto ela mantiver os seus fundamentos e assim você vai aportando e fazendo a sua posição naquela empresa. Quando você tem a sua carteira montada, você vai definir as porcentagens que você quer ter em cada classe de ativo e também em cada ativo especificamente. Então você vai ter uma carteira de ações e você vai definir a porcentagem que você quer ter em cada uma delas. E assim você vai rebalanceando a sua carteira. Então, como eu disse, no curto prazo, o preço vai oscilar. Pode ser que muitas vezes algumas empresas vão descolar muito daquela porcentagem que você definiu. Então pode ter uma empresa que vai subir muito, outra empresa que vai cair muito, e você vai tentando rebalancear a sua carteira. Você pode fazer isso numa planilha de Excel ou em algum sistema que você tenha que controle seus investimentos. Você vai ter ali a porcentagem alvo e a porcentagem atual. E você sempre vai investir naquelas empresas que estão mais para trás nessas porcentagens. Esse rebalanceamento vai te proteger desse descolamento de preço. Então, quando a ação estiver barata, vamos dizer assim, você vai acabar investindo nela. E quando uma ação estiver cara, nesse rebalanceamento, quando descolar muito, você pode vender a ação que está muito para cima e rebalancear naquela que está muito para trás. Mas eu particularmente acho que você não deve ficar vendendo, porque entra naquela questão de você ficar girando muito a carteira, e eu acho que isso é perigoso. Então, se a ação estiver muito para cima, deixa ela lá e vai aportando nas outras empresas. Agora, se esse descolamento for muito grande, ou aí vai uma percepção tua como investidor, se você acha que a empresa valorizou muito mais daquilo que deveria, porque daí a expectativa do mercado é muito maior do que você acha que a empresa pode entregar, aí sim você vende um pouquinho, posiciona nas outras, porque pode ser que aconteça uma correção ali e essa empresa volte para um patamar menor de preço. Esse rebalanceamento já vai te proteger de muita coisa e você não precisa ficar se preocupando muito, esquentando muito a cabeça com os seus investimentos. E eu acho que essa é a melhor estratégia para você, investidor comum, por esses motivos que eu já listei aqui no vídeo. Você tira da frente muitos fatores que não estão sob seu controle, que vão te deixar muito mais nervoso e confuso, vão te levar a tomar decisões ruins de investimento, se preocupando com o preço, olhando cotação, quando na verdade o preço segue o lucro. Você pode observar, plotando gráficos do lucro da empresa e o preço, que o preço ele simplesmente vai refletir o lucro daquela empresa. Tem um indicador chamado PL, e eu falo dele no vídeo de indicadores que você pode utilizar para investir, vou deixar o card aqui em cima. O PL ele é o quanto aquela empresa está sendo negociada em relação ao seu lucro, quantas vezes o preço equivale ao lucro. Então, conforme o lucro da empresa aumenta, o preço ele tem que aumentar para manter aquele patamar de PL que a empresa tem. Então, se a empresa negociar um PL histórico ali de 10, vai oscilar isso também, não vai ser um valor cravado, mas se ele negocia naquela faixa, se o lucro aumentou, o preço ele tem que aumentar também para manter a empresa sendo negociada aquele patamar. Se a cotação mantivesse ali o mesmo patamar de preço e o lucro aumentou, você teria uma empresa mais barata em relação ao lucro, então o mercado automaticamente já ajusta isso. Então, novamente, o que manda na sua decisão de investimento é o fundamento. É nisso que você tem que se preocupar e não com o preço. O preço é um fator que você não tem controle e no curto prazo esse preço ele vai oscilar e não vai te dizer nada a respeito daquela empresa. Agora o fundamento você consegue acompanhar e dizer se aquele fundamento é bom ou ruim. Então é algo mais palatável. Principalmente é um método simples e eficaz. Você vai investindo de forma regular, aportando naquelas empresas, definindo porcentagens relacionadas ao risco daquela empresa, colocando porcentagens menores para empresas mais arriscadas, porcentagens maiores para empresas mais sólidas. Você vai aportando regularmente, fazendo rebalanceamento para deixar essas porcentagens próximas do que você definiu e investindo em boas empresas para o longo prazo. É isso que os grandes investidores fazem. E além disso, você não precisa aprofundar sua análise, ficar fazendo valuation, modelos complexos.
ou entrando muito no detalhe, aprofundando muito ali no que a empresa faz, ou no resultado que ela vai ter no próximo período. Isso no longo prazo vai ser irrelevante. Invista em boas empresas e mantenha sempre consistência. Consistência é uma palavra-chave para quem quer ter vida longa nos investimentos em bolsa de valores. E se você discorda de alguma coisa que eu disse, deixe nos comentários a sua opinião, vamos trocar essa ideia, porque eu acho que todo mundo aprende assim. E não se esqueça de deixar o seu like para ajudar o nosso trabalho aqui, compartilhar o vídeo com seus amigos, se inscrever no canal e ativar o sininho para você receber os próximos vídeos também. Pelo vídeo de hoje é isso. Obrigado por ter assistido até aqui. A gente se vê em breve. Um grande abraço e tchau!